Encontro dessa terça-feira, hoje com a presença do nosso irmão Fabrício. A gente agradece muito a presença dele, que sempre nos traz mensagens muito úteis para cada um de nós, né? Lembrando sempre que a gente tem a minha direita, a esquerda de vocês e na outra mesinha aqui, os cadernos verdes, que são os cadernos de vibração. O caderno de vibração, o que é? É para colocarmos no caderno o nome das pessoas que nós gostaríamos que recebesse o auxílio da espiritualidade, né? Pessoas amigas, parentes, né? Que estão necessitando de algum apoio, né? Pessoas que já desencarnaram, né? E que gostaríamos que recebesse o auxílio da vibração espiritual que fazemos em nossa casa. Então, fiquem à vontade para pôr quantos nomes quiserem, tá? Inclusive daqueles que possam ter algum atrito conosco. Afinal de contas, né? Chico Xavier, muito antes de Jesus, pediu para que orássemos pelos nossos inimigos, não é mesmo? Então, é válido para todos, tá? Fiquem à vontade então, tá? A gente agradece desde já a presença dos mentores da nossa casa, Dr. Hugo, Vovô Francisco, Corrente Indiana, de Irmão Cari, que são os responsáveis pelos trabalhos da terça-feira, os trabalhos de transmissão do passe energético. A gente agradece a eles desde já, que já prepararam esse ambiente desde cedo para nos receber. Agradecemos os nossos anjos guardiões, que se esforçam tanto para nos proteger, para nos orientar, para nos direcionar. Agradecemos a eles, levamos os nossos pensamentos, agradecemos às fraternidades dos espíritos socorristas, dos vigilantes e dos higienistas, que são aqueles que fazem o socorro energético, a vigia energética e a limpeza energética do ambiente, para que todos os trabalhos transcorram em equilíbrio e em harmonia, em nome de Jesus. Agradecemos a eles e humildemente pedimos a eles que leve esse auxílio, esse socorro até os nossos lares. Então eu peço a cada um que mentalize a sua casa, portão, porta de entrada. Vamos entrando em nossa casa, vamos passeando por dentro de nossa casa, em cada cômodo, cada ambiente. Vamos andando, vamos mostrando a nossa casa a esses irmãos, principalmente aquele ambiente onde nos encontramos com mais frequência. Pedimos então a eles que levem também esse auxílio até os nossos lares, façam essa limpeza energética da nossa casa, para que lá também haja equilíbrio, haja cuidado, haja harmonia, em nome de Jesus. Agradecemos a eles, retornamos até aqui, elevamos ainda mais os nossos pensamentos, agradecendo aos espíritos superiores, aos bons espíritos que nos auxiliam, direto ou indiretamente, pedindo a eles que nos auxiliem na compreensão da mensagem que nos será transmitida nesta noite. E, claro, auxilie o nosso irmão na condução dessa mensagem. Mais preparados, elevamos ainda mais os nossos pensamentos, vamos até a presença de Maria de Nazaré, nossa mãe, mãe de Jesus, que sempre nos recebe de braços abertos, com muito carinho, muito amor. Agradecemos a ela e junto com Maria e toda a espiritualidade, vamos até a presença de Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre. Agradecemos então a ele todo o ensinamento de perdão, de amor que nos deixou pelo exemplo. Agradecemos a ele o seu evangelho. E com Jesus e toda a espiritualidade, elevamos os nossos pensamentos ao Pai Criador e agradecemos pela vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Obrigado, Chico. Boa noite a todos. Vamos aproveitar, como disse o Francisco, essa energia maravilhosa
que nos foi preparado nesse ambiente e que a gente se sente tão gostoso, tão à vontade. Principalmente quando eu comecei a participar aqui do SEAC e que veio essa novidade da pandemia, em que a maioria das palestras viraram híbridas, como eu falei. Então tem uma parte que é pessoal e outra parte que é através da live ou através do vídeo do SEAC no Facebook, que duplica e quase triplica o número de pessoas que assistem a mensagem espírita. E eu fico muito contente também que, primeiro, que o meu celular, através do SEAC, está sendo mais conhecido. E como todos os palestrantes, mesmo o Francisco, o Oswaldo, que às vezes falam aqui, tenho certeza que eles também, a Priscila, também recebem mensagens pelo seu celular e pedindo às vezes auxílio de como se comportar no centro espírita, o que ele tem que fazer para ser espírita. Toda semana eu recebo mensagens nesse sentido. E principalmente me dizendo, eu entrei no Centro Espírita Allan Kardec e vi seu número e estou ligando. Então, às vezes pode ter pessoas aqui que já me ligaram que estejam presentes. Então, hoje, nós vamos dar uma comentada sobre o Centro Espírita, para tirar as dúvidas de muitos que às vezes não vêm ao Centro Espírita, mas às vezes vêm. Então, saber que o que acontece quando você vem ao Centro Espírita, você não vá pensar que quando você entra no Centro Espírita, você se torna médium. De maneira nenhuma. A não ser que você tenha nascido com o corpo físico preparado para isso. Você não começa a ver e ouvir espíritos. Tem gente que vem pela primeira vez e acha que vai descobrir o universo pelo Centro Espírita. Não é isso que acontece. Então, nós, muitas das vezes, temos essas dúvidas e temos, às vezes, até vergonha de perguntar para os outros. Mas hoje nós temos que ter abertura de tirar realmente as dúvidas. Então, quando você entra num centro espírita, não existe nenhum recado dos espíritos superiores direcionado exclusivamente para você. Você está aqui para você receber energia, para você melhorar a tua parte moral, aprender com os teus companheiros e com a doutrina a evoluir moralmente. Familiares desencarnados têm que procurar as respostas das dúvidas que nós temos. Nós, através de uma equipe que coordena o Centro Espírita, que tem inclusive o auxílio, como é que é o auxílio, que você auxilia a pessoa, como é que vocês chamam aqui? Auxílio fraterno. Auxílio fraterno. Tem pessoas que querem ter um auxílio exclusivo, então um do grupo, um da equipe, dedicado exclusivamente, preparado para isso, vai te dar aquele auxílio fraterno sobre o problema que você está enfrentando. Quando você entra em um centro espírita, as pessoas não vão te contar quem você foi ou fez em suas vidas passadas. Tem gente que vem com uma dúvida danada. Ai, caramba, será que na reencarnação passada eu fui escravo? Eu fui príncipe? Eu fui rei? Eu fui um vassalo? O que eu fui? Não, isso você não vai ver no centro espírita. Vai ver se você participar talvez de uma
reunião mediúnica com médiums que venham falar exclusivamente para você. Mas no centro espírita, propriamente dito, você não vai ver isso. E se essas informações fossem necessárias, você lembraria até por conta própria. Porque a própria espiritualidade, como disse o Chico na oração inicial, o espírito protetor, aquele teu anjo protetor que anda junto com você, ele vai te dar todas as orientações com relação a isso. As orientações através daquela teu sensitivo de você fazer a coisa ou não. Basta saber que você colhe hoje aquilo que plantou em outras existências. Até para que você passe a semear com mais sabedoria o amor no seu dia a dia. Quando você entra num centro espírita, você não recebe a solução mágica para resolver seus problemas. Não recebe. Suas dores continuarão a existir. Suas perdas, suas mágoas, suas dificuldades de relacionamento, ou qualquer coisa que você enfrente na vida. Quando você entra num centro espírita, você definitivamente não está salvo. Vocês não vão pensar que, olha, eu entrei a primeira vez no centro espírita com 21 anos. Caramba, já faz 51 anos que eu entrei a primeira vez no centro espírita. E, sinceramente, quando eu entrei, eu era católico ainda. Eu pensei que ia resolver um monte de problema da minha faculdade. Que na época eu estava na faculdade. Se não, eu vou resolver. Vou pedir ajuda até para minhas provas. Porque eu ouvia, na época, falar isso há 50 anos atrás, que o centro espírita era um local que aparecia muita coisa. Inclusive, na minha cidade, em Palmas, tinha um centro espírita fechado, era uma casa, era um salão somente, e eu sempre via que abria à noite. E nós brincávamos de bicicleta em volta do centro espírita. E nós, crianças, desavisados na época, dizia, olha, aqui é um centro espírita. Vamos escutar na parede que diz que a gente escuta barulho lá dentro. E não tem ninguém. A gente encostava as bicicletas e punha o ouvido na parede do centro espírita. Claro que a gente não ouvia nada. Claro, a gente ouvia os barulhos normais de telha que estava estralando, madeira estralando. E um olhava para o outro e dizia, isso é mentira. Então, vocês vejam que as coisas que aprendemos sobre o centro espírita desde o início é diferente do que quando a gente vivencia o centro espírita. Então isso é isso aqui, ó, que, como disse, se você entra no centro espírita e você não está salvo, por quê? Porque o seu lugar no céu jamais será comprado, até por uma ideia do céu do espiritismo, nada tem a ver com os anjos tocando harpa, nas nuvens, né? Eles geralmente estão tocando nas nuvens, e sim com a consciência tranquila do dever cumprido que nós temos. É isso que vai nos fazer a termos o nosso céu. Eu às vezes brinco, céu é o centro espírita do umbral. Céu, centro espírita do umbral. Para gente que procura, porque nós sabemos que nós vamos para aquele lugar que nós vamos criar mentalmente, através do nosso espírito, através da nossa inteligência. Quanto mais nós conhecermos as coisas, mais nós lermos, mais nós estudarmos,
mais nós teremos definições das dúvidas que nós temos. Eu sempre repito isso. A gente tem medo do que a gente não conhece. A partir do momento que você estuda e você lê sobre aquilo e passa a conhecer, você deixa de ter medo. Então a verdade é que poucos compreendem, o querem compreender, é que quando você começa a frequentar o centro espírita, absolutamente nada, não muda nada, pode acreditar, nada mesmo, a não ser que você tome a decisão de mudar. Não é o centro espírita que vai mudar você, é o teu querer aprender a amar. Eu já fiz muitas barbaridades na minha vida. E olha, levei cada tropeção, cada caída, mas levantei e aprendi. Aprendi com o meu erro. Então, para nós, tudo que vem de graça, nós não damos valor. Nós só damos valor para as coisas que nós perdemos. O filhinho de papai que ganha um carro porque passou no vestibular, ele até vai para a escola de carro, para lá e para cá. Roube o carro desse aluno para vocês verem. Como aconteceu com a minha filha. Minha filha estava com o carro da mãe dela, da minha esposa. E ela tinha um carro à vontade para ela ir na escola. E para ela estava uma moleza. Na Unopar. Roubaram o carro lá de frente da Unopar. Meu Deus do céu, que falta que esse carro fez para ela. Daí que ela foi dar o valor para aquele carro que só levava e trazia de volta para casa, para a escola. É um exemplo das coisas que a gente perde, das pessoas amadas que desencarnam. A gente só dá valor a hora que a gente perde. Então, tudo isso são valores que nós temos que adquirir conosco mesmo. Então, nós temos que realmente compreender que nós precisamos realizar melhorias em nós mesmos. O centro espírita ajuda? Claro que ajuda. Porque você vai ter um relacionamento com outras pessoas e você vai ver certos pontos ruins ou bons que você não está cometendo. Então, nós temos que aceitar que essa reforma íntima e moral que acontece conosco continuará da mesma forma que estava acontecendo antes da gente vir para o centro espírita. Por favor, talvez eu esteja puxando a orelha de alguns, talvez eu esteja instruindo outros, mas nós temos que falar isso. Porque eu também já me enganei na minha vida sobre centro espírita. E hoje estou eu aqui na frente, mostrando até livros para vocês lerem, para vocês melhorarem. Ninguém pode viver nossa vida, o dar por nós, os passos que cabem para nós fazermos. Ninguém vai vir aqui por vocês. Eu chegar e dizer, Zã, que é para minha esposa, vá lá e ore por mim. Não adianta. Nós temos que fazer a nossa oração. Compete a cada um de nós a construção da nossa própria felicidade. Às vezes eu fico até
pensando nas coisas que eu passei na minha cidade, que era uma cidade 90% católica. Vocês imaginem. E meu pai, ele aprendeu ou me ensinou a ser espírita por causa da minha mãe. A minha mãe era uma médium inveterada. E ela não aceitava pelo catolicismo dela. E ela tinha crises, e dava umas crises nervosas nela, tão violentas, e eu, na época, eu tinha 12, 13 anos, eu quase morria de medo de ver a transformação da minha mãe. E meu pai, que era filho de um fazendeiro bastante idoso, que era um médium espírita, era um curador da época. Isso em 1930. Vocês imaginem quanto tempo faz. O meu avô. E meu avô tinha dado essas bases para o meu pai. Mas meu pai não sabia ainda, não tinha controle de o que fazer com a minha mãe. E um dia, ele foi num amigo lá e o amigo deu um bochicho no ouvido dele, que eu não sabia o que era. Só sei que dizer que dali uma semana chegou na minha casa uma caixa com todos os livros de Allan Kardec. Porque na época a gente só comprava livro com o vendedor de livro. Não sei se vocês lembram, quem é a Barça, tudo, você comprava tudo com o vendedor de livro. Não tinha na livraria para vender. E ele comprou com o livreiro lá a coleção inteirinha da Barça. Eu fui descobrir isso aí aos 21 anos, quando meu pai abriu a coleção dele para mim. Foi quando eu conheci os livros de Allan Kardec. E fui no livro dos espíritos, no livro dos médios, e vi que tinha umas páginas marcadas no livro. E as páginas estavam as perguntas que meu pai fazia, perguntava para o livro dos espíritos e respondia, e como que ele deveria agir nos problemas da minha mãe. A partir, isso antes, aconteceu antes, ele começou, isso quando eu já estava com 15 anos, era a maneira que meu pai aprendeu a controlar a mediunidade da minha mãe. Então, nós sofremos muito na juventude por causa daqueles disparates mediúnicos que aconteciam com a minha mãe e a gente não sabia. Então, isso aí são lições que a gente aprende no dia a dia, nossa. Então, como compete, eu falei, a cada um de nós a construção da nossa própria felicidade, essa noção de responsabilidade individual, tão considerada hoje nos dias atuais, e com certeza uma das primeiras, muita gente de outras religiões que pensam que nós não pensamos em Jesus, quem estudar um pouquinho de espiritismo constatará que Jesus é a base da doutrina espírita. Jesus foi o espírito mais maravilhoso que apareceu na Terra. Foi ele, com toda aquela pureza dele. Só para você explicar para vocês, Jesus é considerado pelos grandes espíritos hoje, o tamanho, a energia dele é do tamanho de um planeta. A energia dele. E ele se condensou. Imagine o esforço que Jesus teve que fazer para ficar do tamanho de um corpo humano. A encarnação dele foi uma coisa, diz que maravilhosa. A Terra parou
no momento que Jesus encarnou. Os espíritos do mal não queriam nem ver aquela luminosidade que estava acontecendo na terra. E Jesus veio e encarnou. Jesus foi o único ser humano que suava sangue. Vocês já devem ter ouvido falar, através da Bíblia, tudo, e mesmo na hora que ele estava sendo condenado, que ele suava sangue, devido à energia que ele expandia para todo mundo. Aonde ele estava, todo mundo sentia a presença dele. Então é um dos espíritos mais puros, o guia e modelo a ser seguido por todos nós. Basta dizer que Kardec escreveu que se algum preceito dele fosse contrário aos ensinamentos de Jesus, era para deixar de lado e seguir os preceitos de Jesus. Allan Kardec escreveu isso. E o Espiritismo tem muita base bíblica. Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, que é o terceiro livro de Allan Kardec, ele pega principalmente o Novo Testamento, que é a vida de Jesus. E o Novo Testamento consta na Bíblia. Então, a vida de Jesus, a partir da ótica da doutrina espírita, ela é tida dessa maneira. Todos nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo até comenta que o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia espírita. Mas por quê? Porque ali tem exemplos que foram escolhidos pela espiritualidade, dentro da própria Bíblia, dentro dos próprios acontecimentos da vida de Jesus, que nos dá todo esse ensinamento. Então, daí vamos falar um pouquinho de Chico Xavier. Chico Xavier, por exemplo, que teve as maiores obras-primas sobre Jesus, então ele faz uma interpretação do Evangelho em suas mensagens, na maioria dos livros que vocês devem estar lendo aí no dia a dia, como Caminho e Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Boa Nova, Ceifa de Luz, Palavras da Vida Eterna, Livro de Esperança e entre outros. Todos esses livros são comentários que Chico faz sobre Jesus dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Que você está aí, ó, toda a livraria espírita tem a mesma biblioteca que vocês podem verificar. Então, existem inclusive outros livros de Chico que tratam da importância de Jesus como nosso irmão mais evoluído. Por exemplo, Jesus em Nós, Jesus no Lar, eu tenho Jesus no Lar, Perante Jesus e União em Jesus, entre outros também, que a gente usa como livro de cabeceira para pegar aquele livrinho de vez em quando e pegar essas lições. Então, tudo isso são coisas que falam de Jesus. Inclusive, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, no capítulo 1 da Lei Divina e Natural, que pega ali pela pergunta da número 625, ele pergunta para os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Todos os espíritos responderam: Jesus. Daí Allan Kardec pergunta novamente: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra? Olha o que os espíritos respondem. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus.
da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava. Então, a doutrina espírita fala de Jesus, pois Jesus é a base de tudo. Então, só para vocês verem o que, afinal, realmente, quem é Jesus? Vocês querem ver? Para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, Jesus é o pão. Para o sedento, Jesus é a fonte. Para o morto, Jesus é a vida. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o solitário, Jesus é o companheiro. Para o mentiroso, Jesus é a verdade. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para o visitante, Jesus é a porta. Para o sábio, Jesus é a sabedoria. Para a medicina, Jesus é o médico dos médicos. Medroso, Jesus é a coragem de vocês e que Deus nos abençoe.